Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria chamar a atenção de algo muito sério que vou aqui relatar. Claro que o projeto do deputado Geraldo Pudim é um projeto interessante porque quer fazer a cobertura dos locais públicos e privados onde ficam depositados os veículos e motocicletas apreendidos. O projeto é bom, mas para fazer isso precisa de dinheiro. E é sobre dinheiro que eu quero falar. Hoje, senhor presidente, hoje, o governo federal, leia-se, o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fizeram publicar o decreto 9.042, de 2 de maio de 17, que altera o decreto 2705, de 3 de agosto de 98, que define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais. Leia-se royalties e participações especiais. Só vou ler um artigo para ver o nível de irresponsabilidade que o governo federal está tratando, principalmente o estado do Rio de Janeiro. O artigo 7º do decreto 2.705 de 98 define a regra de cálculo dos royalties de participação especial. O que diz esse decreto? No artigo 7º. Até 31 de dezembro de 2017, o preço de referência a ser aplicado a cada mês ao petróleo produzido em cada campo durante o referido mês, em reais por metro cúbico, na condição padrão de medição, será igual à média ponderada dos seus preços de venda praticados pelo concessionário em condições normais de mercado ou ao seu preço mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, aplicando-se o que for maior. O que está dizendo o artigo 7º, deputado Conte Bittencourt? A regra hoje, qual é? Metade do petróleo que o Estado do Rio produz é refinado e quase a outra metade é exportado. A tendência está essa. Hoje ainda não está 50 por 50, mas está mais de 30 por 70. Então, como é que você calcula o royalty? Você vê qual é o preço que está melhor e faz incidir o royalty. Ou o preço de referência, que é calculado pela ANP, função de uma metodologia de 2000, que nós estamos querendo rever, para aquele petróleo que é refinado, porque refinado você não tem mais o barril, você tem os produtos. E o que o exporta é o preço de venda. O que for o maior é computado. E o que nós demandamos na Justiça? Que fosse revisto a fórmula da metodologia do preço de referência, que era de 2000. E o Fux ia decidir isso hoje. Porque o preço de venda, o que nós estamos contestando, é que as empresas concessionárias, quando têm subsidiárias, elas vendem por um preço muito pequeno para a subsidiária e quando vende lá fora não declara a ANP, está sonegando ao Estado. E para eles se livrarem disso, fizeram esse decreto. E esse artigo novo, que é o 7A, diz o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2018, o preço de referência a ser aplicado mensalmente ao petróleo produzido em cada campo durante o respectivo mês
em reais por metro cúbico, na condição padrão de medição, será estabelecido pela ANP. Sumiu o preço de venda. Então, se a gente pretendia ter um ganho extra de 1 bilhão e 200 por ano, se a gente admitir que a gente vai refinar 50% e vender 50%, esse de venda foi para o espaço. Talvez a gente pegue os nossos ganhos futuros e sejam reduzidos pela metade. Desculpe o termo, mas isso é uma canalice com o Estado do Rio de Janeiro. E publicado hoje, justo no dia que o ministro Fux ia tomar a decisão. E o Estado do Rio de Janeiro, vou dar uma parte, em processo de falência, vem a União na mão grande e toma mais dinheiro do Estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, 2 pedidos de à parte. Deputado Paulo Ramos e deputado Valdec. Deputado Luiz Paulo, estamos sempre vendo que o ministro Luiz Fux é do Rio de Janeiro. Por que será que ele adiou? Porque saiu o decreto. Mas ele, diante do decreto, ele não poderia ter adiado. Ele deveria ter feito o encontro para decidir. O ministro Luiz Fux deveria ter enfrentado o Poder Executivo, enfrentado esta manipulação, porque a Agência Nacional do Petróleo estava sendo imprensada também. Então, essa esperteza do PMDB, do presidente Temer, do mesmo PMDB do governo Pezão, pretende o que para com o Estado do Rio de Janeiro? Mas o ministro Luiz Fux, que foi tão ágil para fazer a filha desembargadora, poderia ser ágil também para decidir de acordo não é com o interesse do Rio de Janeiro, com o direito do Estado do Rio de Janeiro, e não o fez. Deputado Valdec. Deputado Luiz Paulo, conversávamos agora há pouco, quando tomamos conhecimento do decreto, nós que achávamos que a decisão do ministro Luiz Fux de adiamento já era muito ruim, fomos surpreendidos por esse decreto que, a meu ver, é a verdadeira face da ajuda que a União quer dar ao Rio de Janeiro. A União quer ajudar o Rio de Janeiro, fazendo com que o Estado se endivide mais, se desfaça dos seus ativos e arroche seus servidores públicos. Já temos feito visitas à ANP, uma delegação parlamentar coordenada por Vossa Excelência, deputado André Ciliano, deputado Jânio Mendes, eu também, tentando conversar com a diretoria da Agência Nacional do Petróleo no sentido da aceleração do cronograma, né, da agenda regulatória da ANP, para que antecipasse o processo de revisão dos cálculos dos royalties de participações especiais em torno do gás. A estimativa que se tem é que isso representaria, tanto em relação ao petróleo quanto ao gás, uma entrada no orçamento do Estado de cerca de 2 bilhões de reais por ano, e agora nós tomamos na cabeça que isso vai ao encontro dos interesses das petroleiras, das petrolíferas, que só negam o verdadeiro preço com que vendem das suas subsidiárias às terceiras empresas que compram. Portanto, aqui está a clara demonstração da maneira como a União do governo ilegítimo de Michel Temer quer ajudar o Rio de Janeiro, ferrando o Rio de Janeiro. Senhor presidente, para concluir, este decreto demonstra algumas questões, para mim, duras de compreender. Primeiro, que as petroleiras hoje mandam nesse país, ao ponto de decidirem o que fazem os presidentes da República. Porque antes do Temer assumir, já tinham as mesmas petroleiras conseguido bloquear a audiência pública que a Agência Nacional de Petróleo ia fazer. Depois, com a entrada do Temer, conseguiram manter o bloqueio da audiência pública. Depois, tiveram que ceder por decisão do ministro Fux. E quando chegou aos 45 do segundo tempo,
para não se renderem ao artigo 9º da deliberação da ANP, que era para eles revelarem os preços de venda no exterior quando vendiam para suas próprias subsidiárias, deram um jeito de tirar da fórmula o preço de venda. Então, este governo está rendido aos interesses das petroleiras e não se comove com o drama da população fluminense. Isto é uma definição clara do poder de império do capital em detrimento do sofrimento da população fluminense. Muito obrigado, senhor presidente.